Parece. Não é. Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem direto para ela. Vamos ver se ela escuta. Denise? Eu acho que ela não nos ouve. Bom dia, Karen. Karen, você nos ouve? Alô? Alô, agora estou ouvindo. Oi, Denise, tudo bem? Bom dia. Bom Bom dia. dia. Gostei de ouvir. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue ver se a Karen está nos ouvindo. Tá. Vamos ver. Karen? A Karen não aparece nem o som e nem. E nem o vídeo, verdade. Será que ela está com. É, se ela nos responde na, na caixa de conversa? Karen? Ah, agora tem o vídeo. Karen, tá nos ouvindo? Tá. Nós não conseguimos te ouvir, Karen. Não te ouço.
Tudo bem, Karen. Qualquer coisa, tu podes escrever aqui na caixa de diálogo que as meninas também conseguem ler. Denise, tu consegues ler a caixa de diálogo? Não, só estou te ouvindo. Tem abaixo, se tu rolar um pouquinho abaixo, quando aparecer umas opções na parte de baixo da tela, Tá, tem uma caixinha escrito chat. tá. Se tu clicares ali, vai aparecer uma caixa de diálogos ao lado, na direita. Ah, já encontrei. Isso. Aí quando vocês não conseguirem ouvir ou não conseguirem falar, quiserem escrever ali, aí todo mundo consegue ler e aí a gente pode se comunicar por ali também, Ótimo. certo? Bom, então vamos começar, porque senão a gente não vai acabar não dando tempo de eu passar tudo que eu tenho para passar para vocês. Vamos começar com as apresentações, então. Quem gostaria de começar? Posso ficar por último e aí vocês se apresentam primeiro. Então, eu sou a Denise Sganderla Postinger, moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Carlos Barbosa. Sou diretora do Colégio Santa Rosa. É uma escola pequena, 388 alunos, da educação infantil ao ensino médio. Por ser também uma cidade pequena, 27 mil habitantes, é a única escola particular. As outras são escolas estaduais, municipais. Já tivemos, alguns anos atrás, alunos intercambistas pelo BBF. Faz uns 10 anos que não temos mais. Ok. Carla? Oi, voltou? Voltou. Alô? Certo. Eu estou ouvindo, mas a imagem está travada. Agora voltou. Ok. Carla, se apresenta pra gente? Apresento. Eu sou Carla, sou do Instituto Federal de Alagoas, moro em Maceió. Ok. E Karen, tu queres escrever pra gente se apresentando? Você acha que a gente não consegue te ouvir? Ok. Bom, eu sou Andréa Dalla Costa, eu sou voluntária do AFS desde 2010. Eu sou gaúcha também, mas atualmente moro em Florianópolis. Na verdade, hoje eu estou nos Estados Unidos. Vocês podem ver que aqui ainda são 6 da manhã. Estou aqui de férias com o meu marido. E eu sou diretora regional da região sul e participei do programa da Itália. Eu fui para a Itália em janeiro visitar. O meu foco lá era visitar as escolas. Eu sou professora do Instituto Federal em Garopaba. Então, o meu foco lá era visitar as escolas, ver como é que as escolas são estruturadas, além de outras coisas, mas o meu foco principal eram as escolas. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre as escolas na Itália.
Todo mundo consegue ver a minha tela com a apresentação? Eu consigo. Tá, ok, então. Então, a nossa agenda é falar um pouquinho dos objetivos do webinar, né? Eu vou falar com você sobre informações básicas sobre a Itália, informações sobre a escola italiana, algumas sugestões de atividade e a gente vai conversar sobre dúvidas, ok? Ok. Então, em primeiro lugar, a gente já se apresentou e aí eu quero saber de vocês agora o que vocês esperam dessa conversa, porque é mais uma conversa do que um seminário, né? Bom, eu quero agradecer a FS, aqui no Instituto Federal de Alagoas. Nós recebemos todo ano sempre alunos vinham da associação, tem contato, você, no caso, é coordenador dos alunos, mas aqui eu queria saber exatamente, porque é uma linha muito tênue, quando nós somos escola recebedoras desses alunos e a associação cuida desses alunos como um todo, de família, para a parte social. Então, tem hora que eu não sei o que é da nossa competência e o que é só da competência da FS. E outra, quando os nossos alunos recebem esses intercambistas, eles perguntam logo, e quando é que nós vamos viajar? Então, a FS, não sei se é só aqui, mas eu gostaria que também fizesse um trabalho com os alunos que recebem para ver a oportunidade deles fazerem um intercâmbio também. Ok. Estou anotando as tuas questões aqui, Carla, e eu vou, assim, o que eu conseguir responder, eu vou responder vocês. E o que eu não puder responder, eu passo para a Thaís Almeida, que trabalha na Secretaria Executiva, e aí a gente conversa diretamente com as pessoas do comitê em Maceió. Porque cada comitê no Brasil é estruturado de uma forma. Tem uma estrutura básica, mas algumas coisas são específicas de cada comitê. Tem comitê que faz esse trabalho mais próximo com as escolas, tem comitê que faz um trabalho mais distanciado, então eu posso repassar isso ao comitê para que eles trabalhem dessa forma com vocês nas escolas que recebem. Tá. Ok? Aqui no Colégio Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, quais as nossas expectativas é que o Giovanni, que vai vir para nós, tem, né? Porque a gente sabe a diferença de uma escola brasileira, principalmente, né, aqui no Rio Grande do Sul, perto das escolas, né, Itália, escolas americanas são muito diferentes, nós estamos muito longe, né, da realidade deles. Então, que a gente consiga, né, que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, e que essa diferença tão grande que a gente sabe que exista, diminua pela amizade que ele vai conseguir ter e que a gente atenda ele. E é importante que a gente passe alguma documentação para ele no final, documentação que sirva para ele, porque a gente sabe que quando estudantes brasileiros fazem intercâmbio fora, o estudo lá vale para o Brasil, mas o nosso nunca vale para eles. Né? Então, o que eu queria fazer para auxiliá-lo também, né? Para que esse ano fosse proveitoso em todos os sentidos. Sim, a gente vai conversar sobre isso e, na verdade, os alunos italianos, no AFS, os italianos, tailandeses e da Nova Zelândia, obrigatoriamente têm que levar as notas do Brasil, porque eles validam o ano escolar quando eles retornam. Então, são os 3 países que obrigatoriamente precisam levar a documentação. Então, eles precisam se esforçar na escola e tirar notas boas, porque eles vão precisar dessas notas quando eles retornarem. Ah, perfeito. Isso. Então, já é uma forma de vocês cobrarem uma participação maior deles em sala de aula,
e uma dedicação maior aos estudos, justamente porque eles precisam levar essas notas de volta. Ótimo, excelente. Isso. Ok? Karen, queres escrever pra gente as tuas expectativas e aí eu comento sobre elas. Não consigo te ouvir ainda. Tu já escreveu? Não, não aparece aqui, Karen. Não. Consegue mandar de novo pra gente, Karen? Aqui tá pra mim não tá aparecendo. Meninas, para alguma de vocês apareceu a escrita da Karen? Para mim, não. Denise, não. Andréia? Oi. Porque aqui tá caindo toda hora, eu não estou acompanhando. Tu queres deixar, Carla, de repente, o teu vídeo desligado para melhorar a tua conexão? Pode ser. Ele não puxa tanto da tua conexão? Melhor. Isso. Ok. Então vamos adiante. Carla, qualquer coisa depois tu pode me escrever um e-mail, tá certo? Eu vou passar o meu e-mail no final para vocês e aí vocês podem me escrever qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa eu voltar para a tela aqui. Bom, então vocês já falaram um pouquinho das expectativas, né, de receber o estudante estrangeiro. Quais são os medos de vocês em receber esse estudante? Eu não tenho medo, eu conto com o apoio da trabalho, porque você tem que se reunir com o diretor do campus, aí depois você tem que reunir com os professores para explicar, com a turma. Só isso, agora não é medo, não. Tá. O ETEV eu sei que já tem bastante experiência recebendo estudantes. Eu não sei, Denise, é a primeira vez que vocês recebem na escola? Já recebemos. Já Muito certo. Ok. Não temos medo de receber. Ok, que bom então. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a Itália. Assim. Então, a Itália, como vocês sabem, ela é um país bem pequeno. A capital dela é Roma. Tá? Ela tem 60 milhões de habitantes, a Itália toda. O catolicismo é a religião de 88%, apesar de que, hoje em dia, os jovens não são tão religiosos. A parte norte da Itália, os adolescentes são muito pouco religiosos. E na parte sul, eles ainda são um pouco, mas não tanto quanto os pais ou quanto os avós. E a moeda deles é o euro. Vamos falar agora sobre o perfil dos estudantes, o que a gente recebe de italianos aqui no Brasil.
Para esse ano, agora no ciclo NH18, eles estão chegando agora a partir do dia 3 de agosto. Nós vamos receber 97 participantes italianos. Eles têm entre 16 e 18 anos, vêm de várias regiões da Itália, e nós teremos 80% deles são bolsistas do AFS, que recebem bolsas entre 20% a 100%. Tá? Se eu não me engano, quem paga 20% paga 800 euros para fazer o intercâmbio. Então, assim, uma boa parte dos estudantes são de famílias mais humildes. A gente, às vezes, recebe o estudante, os alunos acham que é italiano, é da Europa, tem dinheiro, está pagando intercâmbio. Os italianos, na verdade, eles são um perfil de classe média para classe baixa na Itália, e a maioria deles vem com bolsa de estudo para o AFS. Todos eles estão no ensino médio, que lá eles chamam de liceu. Tá? Dificilmente a gente recebe alunos de institutos técnicos ou institutos profissionais. Quando eu explicar a forma das escolas, vocês vão entender por quê. Do ensino médio, normalmente eles estão no terceiro ano do quinto. Na Itália, eles têm 5 anos de ensino médio. Então, quando eles terminam o terceiro ano, o quarto ano é o ano em que eles fazem o intercâmbio. Tudo certo por enquanto? Tudo certo. Ok, se vocês tiverem dúvidas, é só falar. Eu tenho. Diga. Bolsista FS. E aqui no Brasil, tem bolsista FS? A gente tem algumas bolsas no Brasil, mas são muito poucas comparadas com a Itália. Na Itália, os fundos de bolsas que eles recebem para os estudantes vêm de empresas privadas. Na Itália, existe uma lei que quando você doa dinheiro para uma instituição, como o AFS, você tem descontos nos impostos. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda não tem isso, né? Então, conseguir patrocínio de bolsa de empresa privada é muito difícil. Na Itália, como eles têm essa questão de conseguir descontar nos impostos, né? Eles doam bastante. Então, por isso que a Itália tem muita bolsa. Aqui no Brasil, a coisa funciona um pouco diferente. Para a gente conseguir dinheiro para a bolsa, é uma luta grande, assim, muito grande. É mesmo. Então, a gente tem muito pouca bolsa no AFS Brasil. Então, assim, essa é uma questão diferente da Itália, que a gente gostaria muito que acontecesse aqui, mas o problema nosso, na verdade, são as leis brasileiras mesmo que nos impedem de conseguir essas doações maiores. Bom, então, sobre a escola italiana. A escola italiana, meninas, ela é dividida em 3 partes. De certa forma, ela é parecida com a escola no Brasil há muito tempo atrás. Ela tem o primário, que dura 5 anos e vai dos 6 aos 11 anos. Ela tem o secundário de primeiro grau, que são 3 anos, dos 11 aos 13. E aí o secundário de segundo grau, que é o que a gente chama de ensino médio, e tem duração de 5 anos. Eles começam com 13 e terminam com 18 anos. Então, as aulas lá são de segunda a sábado, só na parte da manhã, das 8 às 13 horas. Não existem escolas com aulas na parte da tarde. Todas as escolas lá funcionam só na parte da manhã. Na parte da tarde, algumas escolas oferecem atividades extracurriculares, né? Então, todas as escolas são na parte da manhã. As escolas de ensino médio não têm costume de adotar uniforme, os alunos não usam uniformes. O ano letivo deles é um pouco diferente do nosso, né? Por conta da questão das estações. Então, começa em setembro e termina em junho. E aí eles têm um intervalo que a gente tem de férias de inverno, que a gente acabou de ter agora, eles têm em dezembro. As avaliações lá são através de provas orais e provas escritas. E as notas são dadas de 0 a 10. Dificilmente alguém tira 0 ou alguém tira 10. É entre 13 e 9. Né? E aí aqui vocês têm uma tabelinha explicando mais ou menos o que funciona, o que significaria 3 ou 4 e o que é 8 ou 9. Na Itália a gente tem escolas públicas e tem escolas privadas, como no Brasil, mas a grande maioria dos estudantes vai para as escolas públicas. Dificilmente eles vão para as escolas privadas. As escolas privadas, pelo que eu entendi nas conversas, normalmente são para alunos que têm dificuldades, alunos com autismo, alunos com deficiência visual, deficiência física. São escolas um pouco diferentes das escolas públicas. A grande maioria, 90%, vai para as escolas públicas, não para as privadas. Dúvidas sobre essa parte?
Não, Não? tudo bem. Ok. Então, vou falar para vocês, então, mais sobre a questão da escola de ensino médio, que é de onde os nossos estudantes vêm, né? O ensino lá de ensino médio é obrigatório, então, até os 18 anos, todos os italianos obrigatoriamente precisam estudar. Os pais dos estudantes que não estão na escola podem ser presos ou receberem multas, se os filhos não estiverem frequentando a escola. Ela varia de 3 a 5 anos. Então, assim, se o aluno escolher uma escola trienal, que normalmente são os institutos técnicos, eles não permitem acesso à universidade. E as escolas quadrienais, que são os liceus acho que de arquitetura, elas são somente para quem quer fazer faculdade de arquitetura. Os liceus, eu vou explicar melhor depois, eles são divididos em áreas de concentração de estudos e normalmente eles já preparam o aluno para a faculdade, para alguma área ligada àquele liceu. No final do 5º ano, para os alunos que vão para os liceus, eles têm um exame que chama Exame de Stato ou Maturità. É uma prova obrigatória para terminar o ensino médio. Ele tem uma parte escrita, que são 3 ou 4 provas, e depois uma prova oral, na verdade é uma banca examinadora feita por professores que são escolhidos pelo Ministério da Educação da Itália. É um exame bem difícil, todos os italianos que eu conheço ficam apavorados na época desse exame, às vezes é um mês inteiro de provas que eles têm para fazer. Se eles não passam nessas provas, eles têm que repetir o último ano do ensino médio. Então, quando eles saem do Brasil, eles terminam o 4º ano, né? Eles validam o 4º ano, e aí eles já vão para o 5º ano para começar a se preparar para essa prova. Então, o que são os liceus? Eles são escolas focadas a preparar para a universidade, e o estudante escolhe a escola que mais tem a ver com o que ele gosta, o que ele vai fazer no futuro. Então, por exemplo, uma escola, um liceu, pode ser só um liceu artístico ou só um liceu científico, e aí o aluno escolhe qual liceu ele quer. Às vezes não tem o liceu que ele gostaria na cidade dele, ele viaja todo dia de trem para outra cidade para estudar naquela escola. Aqui, eu acho que no Brasil, a gente tem que as escolas públicas, você só pode se matricular numa que é próxima da sua casa. Pelo menos as estaduais e municipais, eu acho que funcionam dessa forma. Lá não, eles podem ir para a escola que eles escolherem estudar. Então, às vezes, eles estudam em outra cidade, cidades próximas, porque eles escolhem a escola e não porque é próxima de casa. A duração é de 5 anos e eles têm 6 tipos de liceu. Então, eles têm primeiro o liceu clássico, que tem uma formação voltada para humanidades, eles estudam mais humanas, grego e latim, literatura, história. Eles estudam matemática, química, física, biologia, mas com uma carga horária muito menor do que essas outras disciplinas. O foco maior é nas áreas de humanas. O liceu científico, que aí vai ter uma carga horária maior nas disciplinas de matemática, física, biologia. Aí eles, por exemplo, não vão estudar filosofia no liceu científico. Eles vão estudar italiano, literatura, mas não vão ter, por exemplo, grego e latim, ou filosofia, ou as disciplinas de outros, que seja foco de outros liceus. O artístico, que é focado para artes figurativas, arquitetura, que então esses são de 4 anos, mas aí é só para quem gostaria de fazer arquitetura. Se o estudante ficou no liceu artístico 4 anos, mas ele não quer estudar arquitetura, ele quer fazer, sei lá, psicologia, ele tem que fazer o 5º ano em outra escola ou estudar para as provas para poder validar esse 5º ano que ele não tem. O liceu linguístico tem foco em línguas estrangeiras modernas, né? Tem francês, alemão, inglês, espanhol. Nem todas as escolas vão ter todos esses idiomas. Às vezes vai ter só alemão e francês, aí o aluno escolhe a escola com as línguas que ele gostaria de estudar. O Liceu de Ciências Humanas, que aí é voltado para sociologia, direito, antropologia, economia política. E o Liceu Musical, que é para estudo de música e canto. E para entrar nesse liceu, você precisa de uma prova de aptidão. Então, ele já tem uma prova antes de conseguir entrar nesse liceu. Meninas, vocês têm dúvidas sobre essa questão das divisões das escolas na Itália? Não.
ficou bem claro. Ok? Então, assim, às vezes o aluno vai chegar para vocês e vai dizer assim, ah, mas matemática para mim é muito difícil, porque eu sou de um liceu linguístico. Então, pode ser que eles tenham dificuldades em disciplinas que não faziam parte, não tinha uma carga horária muito grande dentro da escola deles. Ah, não é que eles não têm a disciplina, mas às vezes eles têm com uma carga horária muito pequena e não tem foco nisso. Então, eles podem mostrar um pouco de dificuldade com essas disciplinas aqui no Brasil. Tá. Eu consegui acessar de novo. Vocês estão ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Ah, beleza. Acessei pelo celular, tinha caído meu computador. Ah, que bom, que bom, que bom. É a Karen, né, Karen? Isso. Ah, porque eu não tô vendo vocês, que eu tô com a tela da apresentação aberta, então eu não tô enxergando vocês. Tá, sem problema. Tá, então aí, além dos liceus, eles têm os institutos técnicos, tá? Os institutos técnicos são divididos em 2 grandes áreas e com 11 opções de cursos, tá? Então são para jovens que realmente desejam uma formação mais técnica, que é ir para o mercado de trabalho, prepara especificamente para o mercado de trabalho, ele não prepara para a universidade. Ele é dividido em um triênio e um biênio. Então, quando eles terminaram esses primeiros 3 anos, ele pode já parar de estudar e ir para o mercado de trabalho. E aí o 4º e o 5º ano são opcionais. Se ele ficar no 4º e 5º ano, aí ele pode fazer o exame de estado e aí tentar entrar numa universidade, mas é opcional, não é obrigatório. Nos liceus, os 5 anos são obrigatórios. Ok. E, por último, eles têm os institutos profissionais, que é para quem quer terminar e já começar a trabalhar também. Mas aí ele é um pouco mais... Ele não dá essa opção de fazer os últimos 2 anos e depois tentar o exame de estado. Ele é realmente para quem quer trabalhar. Ele só tem 3 anos. E ele tem cursos específicos para serviço sanitário, manutenção e assistência técnica, curso específico de hotelaria. Então, na verdade, ele não vai estudar disciplinas de ensino médio, né, como a gente está acostumado, mas ele já vai fazer um curso, por exemplo, para trabalhar em prestação de serviços na cidade. Então, ele realmente não prepara, não vai trabalhar disciplinas propedêuticas, ele vai direto para disciplinas técnicas. Uhum. Ok? Ok. Essas 3 escolas, elas têm uma forma de entrar. Por exemplo, quando você termina o ensino fundamental lá, que são aquele de 3 anos, o secundário de 1º grau, a nota final que você tem nessa escola, né, a prova final dessa escola, é que vai te dizer em quais escolas você pode entrar. Se você vai conseguir entrar num liceu, se você vai ter que ir para o instituto técnico ou para o instituto profissional. Então, para eles conseguirem entrar numa escola, eles precisam ter ido bem das outras fases. Os alunos que estão vindo para nós são de liceus ou podem ser também de instituto? São todos de liceu. Dificilmente a gente recebe alunos de instituto técnico e de instituto profissional. De todos os italianos que eu conheci no EFS, nenhum deles é de instituto, são todos de liceu. E esses liceus são todas as escolas públicas? Eles são públicos? Todos públicos, todos são públicos, todos eles. Eu visitei 3 escolas, eu visitei um liceu científico, um clássico e um linguístico. E todos eles são públicos, sim. Tá, e as escolas, elas ofertam um deles, não são os 3 em uma só? Não, é um deles. Uma escola vai ser científica, a outra vai ser linguística. Às vezes o científico oferece linguístico, mas não são todos. Talvez em centros maiores, assim, em cidades muito grandes, pode ser que tenha, por exemplo, uma escola que seja tanto liceu científico quanto liceu linguístico. Mas é muito difícil. É mais comum as escolas serem separadas. Ah, então por isso que você disse que muitos acabam indo para outras cidades. Sim, muitos acabam indo para outras cidades. Eu fiquei na região, deixa eu mostrar para vocês aqui no mapinha que eu coloquei. Eu fiquei bem aqui embaixo, na botinha, nessa partezinha aqui. Que eu fiquei numa cidade chamada Lecce, que é na província de Bari, na região de Salento. E a cidade tem 90 mil habitantes. E tem várias... A Itália, ela é muito pequena. Então, assim, tem uma cidade grande, mas a cada 30 quilômetros para qualquer direção tem sempre uma cidadezinha menorzinha.
de 15 mil, de 20 mil habitantes, ou uma vilazinha. Então, os alunos dessas cidadezinhas vão para essas cidades maiores para estudar. É muito comum vocês ouvirem dos estudantes italianos que eles andam, sei lá, 30 a 40 minutos de trem para chegar na escola, porque não tem escola na cidade deles. Então, esses liceus, eles se concentram mais próximo das regiões mais populosas, porque aí eles conseguem pegar alunos de várias outras cidades. Então, assim, uma cidade de 15 mil habitantes na Itália dificilmente vai ter uma escola como um liceu. Vai ter as escolas primárias, mas não vai ter o liceu. Aí esse aluno de liceu vai ter que viajar para outra cidade próxima. Mas como o transporte lá funciona bem e tem ônibus, a maioria dos lugares tem trem, não é tão difícil para os alunos. E se eu não me engano, com 16 anos lá eles podem dirigir moto. Então, muitos desses alunos vão para a escola de moto. É bem comum, assim, você ter... Moto que eu digo é motoneta, né? Tipo, moto bis, moto pequena. Então, eles vão para a escola de moto, é bastante comum. Bem diferente daqui. Sim, bastante diferente. Uhum. Nessa questão da divisão das escolas, ela tem essas diferenças, mas eu vou falar disso rapidinho, vou falar mais adiante, mas já vou começar a falar agora que a gente entrou no assunto. Eu assisti aulas lá, fiquei em sala de aula com algumas turmas, assisti às aulas para ver como é que era essa relação do aluno-professor, e ela é, de certa forma, bem parecida com a gente aqui no Brasil, tá? Ela é, assim, muito similar. Os alunos conversam bastante, fazem bastante algazarra. A forma o relacionamento do professor com o aluno é que é um pouco diferente. Lá o professor é sempre uma autoridade. Então, se entra um professor na sala de aula, ou um diretor, ou alguma pessoa de fora que está na sala, todos os alunos levantam. Todo mundo levanta para aquela pessoa entrar na sala de aula. Quando o professor entra do intervalo, todos os alunos também levantam. Mas o que eu percebi é que, apesar de ter essa questão de respeito, na prática ela não é tão usada, assim, porque os alunos conversam bastante durante a explicação, o professor está falando e tem um monte de gente falando ao mesmo tempo e fazendo bagunça. Então, assim, existe essa relação, essa imposição de respeito por ter os alunos levantando quando entra uma figura de autoridade, mas ao mesmo tempo a gente vê que isso é só uma formalidade, assim, não é uma coisa que eles seguem muito bem, não. Então, nesse ponto, eu percebi que é um pouco similar aqui ao Brasil, dessa questão de ter bastante bagunça na sala de aula, eles falam muito alto, eles conversam bastante, eles questionam muito os professores, questionar no sentido de querer saber o porquê das coisas, né, não de questionar a autoridade, que a gente não vê em estudantes, por exemplo, da Alemanha. Assim, alunos da Alemanha, alunos da Tailândia, não sei se vocês já receberam tailandeses, dificilmente eles vão falar em sala de aula. Eles não conversam, eles podem não concordar com o que está acontecendo, mas eles não se posicionam por conta da questão de respeito a figuras mais velhas. Na Itália, não. Eles perguntam para o professor e eles querem saber o porquê. Essa é uma diferença que eu acho, de certa forma, parecida com a gente. Então, essa relação aluno-professor não existe, no entanto, essa relação aluno-professor que a gente tem aqui de carinho com o aluno, assim, por exemplo, do professor ser parceiro do aluno, de ajudar se o aluno está com dificuldade, de às vezes até conversar sobre problemas que o aluno está tendo em casa ou o aluno está tendo com amigos e relacionamento. Lá não, tem essa distância bem grande entre o professor e o aluno. Não existe uma proximidade maior além daquela de professor-aluno mesmo. Ok. Eu acho que talvez nisso aqui no Brasil os italianos eles se sintam acolhidos. Normalmente os comentários que eu ouço deles é dessa questão assim, de o professor aqui é amigo do aluno. Ele conversa, ele pergunta como é que foi teu dia, ele quer saber se tu tá bem, o diretor conversa com todo mundo. Eles conhecem as pessoas das escolas. Lá o diretor para eles é uma figura assim como se fosse um presidente, então eles dificilmente cumprimentam o diretor. Não existe aquele toque de aperto de mão ou de dar um abraço no professor, lá não tem isso.
Tá? A escola para eles é bastante importante, tá? Eles são bastante cobrados pelos pais e pela própria escola, principalmente no 5º ano, por conta desse exame de estado, tá? No AFS lá, algumas escolas, as escolas que eu visitei, algumas delas tinham um professor conselheiro para o intercâmbio. Então, tem um professor dentro da escola, que normalmente é voluntário do AFS, e esse professor é o professor que, quando o aluno resolve participar da seleção, ele já ajuda esse aluno na seleção, né, a montar o seu portfólio, fazer as suas cartas e a fazer um plano de estudos. Não são todas as escolas que têm, as que eu visitei, 2 delas tinham. Uma delas tinha extremamente organizado, é um plano de estudos do que o aluno precisa estudar nesse ano de intercâmbio que ele vai precisar quando voltar para a Itália. Não necessariamente esses conteúdos que ele precisa estudar, ele vai estudar na escola no Brasil. São coisas que às vezes ele vai ter que estudar em casa, porque se é uma escola, por exemplo, um liceu artístico, ele não vai ter aqui no Brasil as disciplinas que ele teria na Itália. Então são coisas que ele vai precisar estudar por conta para depois prestar contas quando chegar na Itália de volta, tá? Então, se vocês quiserem questionar os alunos italianos que vocês receberem sobre o que eles precisam saber, o que eles têm que estudar, quais são as coisas que eles precisam para quando eles voltarem, talvez seja interessante para que talvez eles se sintam acolhidos. Às vezes tem algum conteúdo, por exemplo, de matemática que ele não vai ver aqui no Brasil, mas que ele precisa saber quando voltar lá, que talvez o professor daqui possa, num horário extra, ajudá-lo. Tá? Então, a maioria deles tem esse plano de estudos que eles precisam cumprir com conteúdos que eles vão ser cobrados quando eles voltarem. Como eu falei no começo, os documentos escolares deles são trazidos, tá, para o AFS Brasil e eles recebem no aeroporto. Quando eles chegam no aeroporto aqui no Brasil, eles recebem toda a documentação que eles têm que entregar para vocês nas escolas para poder fazer a matrícula. Os italianos precisam ter matrícula efetivada, porque eles precisam ter o nome na chamada, eles precisam ter as notas registradas no final do ano. Então, eles precisam estar com uma matrícula regular na escola, tá? Porque eles vão fazer a validação do ano escolar quando eles voltarem. Essa validação varia de escola para escola. Tem escolas na Itália em que eles fazem uma banca e quando o aluno chega do intercâmbio, ele além de fazer uma prova escrita, ele tem que fazer uma banca apresentando tudo o que ele aprendeu no Brasil. Ele vai fazer uma apresentação de coisas culturais, de coisas com a família e da escola, disciplina por disciplina. Na escola no Brasil, em literatura, a gente aprendeu isso, isso, isso. E ele vai fazer essa apresentação para uma banca de professores e para um grupo de colegas. Nas escolas que eu visitei, todas elas fazem dessa forma. Acontece também de as disciplinas serem validadas de professor por professor. A disciplina de literatura vai ser validada pelo professor de literatura. O aluno vai levar o que ele estudou aqui no Brasil e o professor de literatura lá na Itália vai dizer para ele, eu aprovo, eu não aprovo. Eu aceito validar, eu não aceito validar. Quando eu estava lá, tinha uma menina que tinha voltado de Natal, ela estava no IF de Natal, e a professora de matemática lá não queria validar a disciplina de matemática dela estudada no Brasil. Ela estava com uma dificuldade muito grande de conseguir essa validação, porque a professora dizia que os conteúdos eram muito diferentes. E acho que no fim ela conseguiu validar, mas quando acontece de um professor não aceitar essa validação do ano acadêmico, no verão eles têm que refazer aquela disciplina. Então é bom pedir, assim, essa na verdade é um trunfo, que é uma carta que a gente tem para jogar com eles quando eles não estão assim querendo estudar muito, né? E explicar assim, olha, se você não conseguir validar essa disciplina, você vai acabar tendo que estudar no verão. E eles não querem de jeito nenhum estudar no verão, porque no verão eles vão para a praia, eles vão viajar com os amigos. É a época que eles retornam do intercâmbio e eles têm para aproveitar para ver as pessoas que eles não viram durante um ano todo, né? Então é uma forma da gente acabar cobrando que eles participem das atividades em sala de aula, que eles estudem para as provas, né? Que eles façam os trabalhos, justamente essa questão da necessidade de validação dos estudos quando eles voltam. Outro ponto importante é a orientação que eles têm no Brasil. Todos os estudantes, quando eles chegam,
eles têm entre 8 a 10 semanas da chegada deles, eles têm uma orientação regional em que eles se encontram com todos os estudantes estrangeiros regionalmente para fazer uma orientação. Essa orientação é bastante importante, tá? Então, se o aluno, por exemplo, às vezes tem uma atividade na escola, se o aluno pedir dispensa para fazer a orientação, é importante que vocês dispensem, porque nessa orientação é que eles vão receber informações sobre parte cultural, a gente vai falar mais sobre a escola. Então, é importante essa orientação dos estudantes, tanto na chegada quanto próximo da partida deles. Ok. Ok? Dúvidas em relação à escola, meninas? Mais alguma coisa? Eu ia te perguntar, isso que tu está passando nas lâminas, a gente tem acesso depois? Sim, sim, eu vou mandar isso para vocês. Sim, essa apresentação vai ser enviada para vocês. Uhum. Eu estou gravando também o webinar, então se vocês depois quiserem passar para outros professores da escola, para a direção, para alguém que não pôde participar, até se vocês quiserem compartilhar essa apresentação com outras pessoas, é importante para que outros professores que vão ter contato com o aluno consigam entender como é que funciona, né? Ok. Tá? Eu trouxe aqui um modelo de documento escolar em italiano, tá? Então, esse aqui seria, por exemplo, um aluno que trouxe de lá, né? Que trouxe o modelo de lá. E aí aqui tem as matérias, tem as notas, tudo certinho. Tá? É só um modelo, provavelmente vocês vão receber algo parecido com as notas deles na Itália lá. É como se fosse um histórico nosso, né? A gente tem históricos parecidos, mas esse tá em italiano mesmo. A nota é de 0 a 10? A nota é de 0 a 10. De 0 a 10. Dificilmente vocês vão ver um 10, tá? Normalmente a nota maior que eles recebem é 9. Tá? E não tem notas quebradas, eles não fazem 9,5, 7,5, é 7 ou 8. Difícil ver notas quebradas nas escolas. Então, eu tenho algumas sugestões de atividades para vocês aproveitarem, os intercambistas nas escolas, porque às vezes eles vão para a escola, vão para casa e não aparecem nunca além dos dias em que tem aula, né? Então, uma ideia que é interessante de fazer é organizar seminários culturais. De repente, um pouquinho mais para frente, quando ele já tiver com o português mais estruturado, às vezes tem outros estudantes de outras nacionalidades na escola, né? Então, se vocês quiserem organizar seminários culturais, pedir para que eles façam uma apresentação, para que eles falem da cultura local deles na Itália, às vezes falar da alimentação, não só para a turma em si, mas para a escola inteira, organizar uma feira de nações. Não sei se alguém de vocês já fez isso nas suas escolas com outros estudantes, mas eu acho uma atividade interessante porque, de certa forma, estimula os outros alunos a abrir os olhos para outras culturas e, às vezes, quando a escola é muito grande, tem gente que nem sabe que tem intercambista. Então, é uma forma de mostrar que tem um intercambista na escola e que pode, sim, chegar e conversar com o intercambista, que eles conversam com as pessoas, eles não mordem. Outro ponto talvez seria sugerir aulas de italiano, de repente fazer uma oficina para ensinar italiano uma vez por semana, ou oficina de cultura italiana para outros alunos, aulas de culinária. Alguns deles vêm sabendo cozinhar e fazer algumas coisas assim. Então, de repente, fazer uma aula de culinária, um aulão de ensinar a fazer pizza, ou ensinar a fazer a massa, para eles seja interessante. E sempre tentar engajar os alunos em atividades extracurriculares. A escola tem dança, esporte, projeto de pesquisa. Eu sei que o Instituto Federal tem bastante essa questão de projetos de pesquisa, então, de repente, tentar fazer com que o aluno se integre em algum grupo é interessante. Né? Fazer parte de esportes, de time de futebol, jogar em interséries. Então, essas são atividades para que o aluno não fique só com a escola de manhã ou à tarde e depois, no período inverso, fique sem fazer nada, assim. No nosso caso, a gente tem bastante. Um intercambista que nós tivemos, uma menina. Sim. Ela se envolveu bastante. Eles mesmos se envolvem, né? Tudo que tem, Sim. eles procuram fazer.
Às vezes vem do próprio estudante, né? Essa questão de querer se envolver, tem, assim, às vezes eles vêm super proativos e eles mesmos, por conta própria, já vão atrás. Outros, às vezes, são mais tímidos, esperam que alguém tome a iniciativa por eles. Então, apresentar as opções de atividades extracurriculares da escola no começo é importante para que o aluno se sinta assim, tá, então na escola tem à tarde, eu posso vir fazer uma aula de dança, eu posso participar do time de futebol, né? Então, para que ele sinta que ele também pode fazer parte desses espaços, porque às vezes eles acham que não, porque eles estão ali só por um ano, então eles não podem participar. Né? Então é importante apresentar essas outras opções para eles e para que eles não fiquem não com tempo ocioso, mas às vezes assim, eles vão para a escola de manhã e ficam a tarde inteira em casa sem fazer nada, ou ficam pela rua. Então, assim, quanto mais a gente conseguir trazer esse estudante para dentro da escola e participar desse ambiente escolar, melhor para o desenvolvimento do intercâmbio dele, né? Ok? Meninas, mais dúvidas, comentários, sugestões? Assim, acho que de minha parte, a gente já teve a experiência, eu acho que foi bem enriquecedor. Eu perdi uma parte ali por questão de conexão, é uma pena, mas eu acho que o que eu precisava contemplou, assim. E em caso de dúvida, a gente sempre pede ajuda, né? A gente sempre liga Sim. né? Assim, na época a gente montou um modelo de documento, a emitir, foi muito legal. Sim. A menina que estava conosco, ela fazia esse estudo em paralelo, porque ela disse que quando ela voltasse, ela prestaria provas. Sim, para dar continuidade, né? Então foi bem tranquilo, assim, foi muito bom. A experiência foi muito boa, a gente gostou muito na época de receber italiano. Como essa questão assim, da forma de validação do ano no Brasil varia na Itália de escola para escola, é interessante vocês perguntarem para o aluno no começo, como é que você vai fazer para validar o seu ano? Vai ter uma prova, você tem que fazer uma apresentação, você tem que prestar contas, levar alguma coisa. Então é importante, de repente, questionar o aluno sobre isso para até vocês conseguirem se preparar para ajudar ele durante esse ano, porque às vezes o aluno nem fala o que ele precisa. E aí chega lá na Itália e tem um monte de problema para conseguir validar o ano, sabendo que se ele perguntasse na escola, ele poderia ter a ajuda que ele precisa. Ter resolvido. Isso. É boa dica. Exatamente. Eu lembro que na época, assim, nós até encaminhamos as ementas das disciplinas, com os conteúdos. Sim, é tudo, importante. Assim, é um documento bem completo. Alguns deles trazem documentos que têm essa questão das ementas, do que eles precisam estudar, eles vêm com essa documentação pronta. Se eu não me engano, eu tenho uma cópia disso, mas está no Brasil. Eu chego lá domingo, aí eu posso escanear e mandar para vocês. Eu peço para a Thaís mandar para os e-mails que vocês cadastraram. Não é um modelo para todas as escolas, tá? É de uma das escolas que eu visitei. Mas às vezes as escolas adotam modelos parecidos ou fazem algo do mesmo tipo com os alunos. Pode ajudar, né? Isso, pode ajudar, sim. A parte também não há dúvida. Os alunos que a gente recebeu por intercâmbio também não causaram nenhum tipo de problema. Excelentes alunos. Ao contrário, a escola ganha muito com esses alunos. Ótimo. Que bom. O que eu vejo de todos os alunos italianos que eu já tive contato, eles gostam muito da questão da escola no Brasil. Eles são alunos eles são pessoas muito sociais, eles precisam estar num grupo de pessoas. Então, eles gostam muito da questão da escola, eles se sentem muito bem acolhidos pelas escolas brasileiras, justamente porque a gente tem esse calor, esse carinho, não só entre os colegas, mas com os professores da escola, que lá eles não têm. Lá é um pouco mais, a relação é mais fria entre alunos e professores. Aqui eu vejo que a coisa é mais próxima, então eles se sentem bem acolhidos na escola. Eles falam isso, bem isso mesmo. Sim. Ok? As meninas que chegaram depois, Carolina e Nilce, vocês têm perguntas, comentários? Me atrasado. Não tem problema. Eu nem sei se já está acabando. A gente vai receber na nossa escola a Micaela, uma aluna italiana. Inclusive, ela vai ficar na minha casa. Legal. Então, eu achei interessante de estar participando, né?
Sim. Mas eu acho que na parte da tarde tem um professor da nossa escola que também deve estar participando, Alexandre. Ah, ótimo, ótimo. E uma dúvida é, tipo, eles já compraram a passagem, ela falou que viaja dia 2, né? Isso, eles chegam dia 3 ou 4, 3, a maioria deles chega no dia 3 aqui no Brasil. E ela falou que vai saber só, acho que 2 dias antes dos horários da passagem, porque a gente vai buscá-la no aeroporto de Campinas. Na verdade, os comitês já receberam, os presidentes de comitês já receberam um memorando com os horários de chegada. Então, se tu questionares o teu comitê, Carolina, eles vão saber te informar que dia e que horário ela chega. Então eu vou Sim. procurar saber. Sim. E quem seria esse comitê? O responsável da escola aqui? Na verdade, é o presidente do comitê. Tu é de Campinas? Teu comitê é Campinas? Boa Vista. E tem a Tite, que é acho que é Caconde, não sei. A Titi é de Mococa. É, Mococa. Ela vai estar sabendo? Ela tá sabendo, sim. A Titi tem essas informações. Sim, tu já pode perguntar direto para ela que ela tem essas informações. A gente recebeu o e-mail essa semana, se eu não me engano, com essas então, informações todas. Sim. a gente está super animados. Os alunos estão muito curiosos. E igual você falou dessa relação próxima de professor-aluno, existe mesmo. Sim. Inclusive, eu vou ser a professora dela. Vai ser professora, mãe hospedeira. Hospedeira, trabalho na escola também. E acho que vai ser muito bom. Que bom, que bom. Os italianos são os estudantes, assim, eles são fáceis de lidar como pessoas. Eles são meio espirituosos, eles são animados. Mas eles questionam bastante, tá? Se vocês falarem que não pode fazer alguma coisa, eles querem saber por que que não pode fazer. Então, eles têm esse senso crítico de querer saber o porquê que não pode, por que que as coisas são dessa forma e não de outra. Então, é só ter o jeito e, assim, a paciência de explicar para eles que eles entendem, assim. Não pode dizer, porque não, é não, por que que é não? Não pode por isso, por isso, por isso. Então, só explicar e aí fica tudo bem. Meninas, eu vou pedir licença para vocês, eu tô de recesso semana e eu vou me organizar porque minha mãe já está fazendo uma cirurgia, eu vou acompanhá-la. Então eu agradeço, eu espero o e-mail e bom conhecer vocês, tá bom? Ok, bom conhecer vocês também. Um abraço. Um abraço. Tá bom? Outro, tchau. Ok? Então, gente, o nosso horário era até às 7, então a gente vai encerrando, se ninguém mais tiver dúvidas. Deixa eu colocar aqui na conversa, eu vou colocar o meu e-mail, se vocês todas conseguem ver. Meu e-mail é andreia.costa@afs.org. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar. Carla, a gente vai... Tu ainda precisas que eu volte no slide da relação professor-aluno? Eu vou mandar os slides para vocês, tá? Eu vou pedir para a Thaís, como a Thaís tem os e-mails de todas vocês, eu vou pedir para a Thaís enviar tudo certinho para todo mundo. Oi. Caiu a conexão. Ok? Então, Carolina, eu estava dizendo que eu vou mandar a apresentação para vocês, tá? E eu deixei o meu e-mail ali anotadinho, então se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Ok, muito obrigada. Ok? Então, um bom dia para todo mundo e boa estada com os estudantes nas escolas de vocês. Muito obrigada. De nada.